A disparidade entre o rendimento médio mensal dos mais ricos em relação aos brasileiros mais pobres nunca foi tão grande, revela uma pesquisa do IBGE. Segundo o estudo, o 1% mais rico no Brasil recebeu, em 2018, quase 34 vezes mais do que metade dos pobres em todo o país. O rendimento médio entre os mais abastados foi de R$ 27.700 por mês. Enquanto isso, 50% dos mais pobres recebem por mês R$ 820 em média. A diferença é um recorde na série histórica da PNAD contínua, que começou em 2012. E aí, Josias? Olha, a Vera e o Constantino, de certo, vão falar com o brilho habitual sobre os aspectos econômicos dessa matéria. Eu queria me ocupar aqui um pouco do aspecto político, né? O crescimento do fosso que separa ricos e pobres do Brasil, detectado aí pelo IBGE, torna ainda mais irritantes dois dos principais fenômenos políticos do Brasil de hoje. O primeiro fato irritante é a recusa do Lula, da Dilma Rousseff e do PT de enxergar culpados no espelho. O segundo acontecimento azucrinante é a incapacidade do Jair Bolsonaro de evitar a fabricação de conflitos que criam insegurança e retardam a recuperação da economia brasileira. Foi sob Lula que nasceram os dois maiores escândalos do país, o Mensalão e o Petrolão. Foi Lula quem fabricou a fábula da gerentona, que permitiu a Dilma mergulhar o país na maior recessão da sua história. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele foi eleito como solução por 57 milhões de brasileiros. Mas ele começa a ser visto como parte do problema quando ele vira o maior produtor nacional de instabilidade política. Essa instabilidade que envenena os negócios e retarda a recuperação da economia. A crise econômica, todo mundo sabe, leva ao aumento da desigualdade, por uma razão singela. Os ricos sempre terão maiores condições do que os pobres de se proteger dos efeitos da recessão, da estagnação econômica. Um rico, se descuidar, ele reduz o nível da sua riqueza. O pobre pode descuidar à vontade, que ele não corre o risco de ficar rico. Ironicamente, a desigualdade bateu recorde em 2018, quando o país ensaiava uma recuperação. Mas esse fato, esse recorde, mostra a evidência de que cair no buraco é mais rápido do que sair dele. Então, num cenário assim, não resta a Bolsonaro, não restaria a Bolsonaro, se não fechar essa usina de crises e começar a prover ao país a serenidade que é indispensável ao bom funcionamento da economia. O Bolsonaro já deveria ter notado, se não de moto próprio, por conta dessas estatísticas que o IBGE está divulgando, que ele foi eleito para consertar o estrago e não para passar 4 anos colocando a culpa na esquerda e criando problemas para ele mesmo. Isso é que eu queria realçar diante desse cenário que é lamentável. Fala, Vera. A gente tem um desafio, né, de como conectar a necessidade de uma política econômica austera, portanto ortodoxa e, portanto, que promova o ajuste fiscal, que é um grande nó brasileiro legado pelo PT, esse desajuste fiscal que nos leva a essa recessão prolongada, à crise de desemprego e a todo o resto, e como combater essa situação mostrada por esse estudo do IBGE, de uma pobreza persistente, um aumento da desigualdade, que é também ele, não nos enganemos, fruto dessa recessão legada pelo PT. Então, depois de um período em que houve uma ligeira redução da desigualdade econômica, no início dos anos Lula ali, promovida principalmente pelo Bolsa Família, pela política de ganho real do salário mínimo, isso tudo foi comido pela nova matriz econômica da Dilma. Então, como a gente pode inovar em termos de políticas sociais a ponto de combater esse mal, essa chaga da desigualdade, fazer com que o Brasil seja um país menos desigual, sem quebrar os paradigmas da boa governança econômica, que são esses, estrito senso, esses que estão sendo implementados, né? De responsabilidade fiscal, de não se rasgar dinheiro, de não se gastar mais do que se arrecada, etc. Tem o Prêmio Nobel de Economia esse ano saiu para um trio de pesquisadores que tenta dar caráter prático a experimentos que mostrem como combater a pobreza, né? Então, nas áreas de educação, de saúde, mesmo de agricultura, implementar ali melhorias que possam levar a um aumento de produtividade para pequenos produtores rurais.
Eu acho que se a gente começar a adotar políticas sociais mais focalizadas, mais baseadas em evidência, mais voltadas para aqueles que realmente precisam, a gente vai começar a conseguir reduzir esse fosso. O Brasil ainda é um país muito desigual para que a gente abra mão totalmente de qualquer política social. Isso é uma ilusão, não vai acontecer num horizonte próximo de tempo, nem de 1, nem de 2, talvez nem de 3 mandatos. Mas começar a usar os mecanismos que já existem para criar políticas sociais mais eficazes e que nos levem a superar essa chaga, por exemplo, voltar a investir fortemente em educação básica, fazer um plano realmente que nos leve a um saneamento básico universal. A gente já está atrasado. A nossa meta era em 2030. A gente deve atrasar muitos anos essa meta de saneamento básico universal. Então, eu acho que o governo deveria ter um olhar para isso. E não tem. A gente tem uma política social muito frouxa. Não é uma preocupação desse governo. A gente não vê um discurso para isso. E até politicamente era necessário que tivesse. A não ser que o governo tenha aberto mão de falar para uma parcela da sociedade e tenha deixado que os mais pobres, que o Nordeste, que as regiões mais desiguais sejam um curral do PT, um curral da esquerda. Não acho que isso é inteligente do ponto de vista político. Então, acho que vai precisar que o governo Bolsonaro tenha um olhar para essa área que não seja contraditório com a política fiscal austera e correta do ministro Paulo Guedes. E só antes de passar para o Constantino, lembro que esse é o tema da nossa pergunta do dia, esse abismo entre os ricos e pobres no Brasil. Você pode participar gravando vídeos, mandando para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente traz algumas das mensagens. Vai lá, Constantino. Vamos lá. Em primeiro lugar, o recorde desse histórico de desigualdade é, obviamente, o legado da herança maldita petista. A própria gerente da pesquisa reconhece que isso tem tudo a ver com a forte recessão que o país viveu, os pobres sofrem mais, os ricos se protegem e por aí vai. Então, o primeiro ponto a ser observado é culpa do PT. Tem impressão digital, tem a DNA do PT em todo o caminho desse processo. O segundo ponto que eu queria destacar é que eu acho que existe um foco exagerado, obsessivo até, principalmente da esquerda, influenciada por Thomas Piketty e companhia, na questão da desigualdade em si, enquanto que o ideal para mim seria olhar mais a questão da miséria em termos absolutos. E eu explico. Em primeiro lugar, esses 1% são sempre tratados como se fosse um grupo monolítico, coeso e estanque. Os 1% mais ricos, aí você logo imagina ali aquela turma blindada, os mesmos, né? Isso não é verdade. Existe gente que sai desse grupo, existe gente que entra. Se você analisar os 20% mais ricos, então nem se fala. Há muita mobilidade, principalmente em países mais capitalistas, mais liberais. Então, o primeiro ponto é esse. Esse 1% não é um grupo estanque. O segundo ponto é que riqueza não é um bolo de soma zero que precisa ser distribuído. E esse tipo de foco na desigualdade acaba alimentando essa mentalidade equivocada. Riqueza é algo que precisa ser criado. Né? E como é que cria riqueza? Justamente num modelo de segurança jurídica, propriedade privada, livre mercado, tudo aquilo que os liberais capitalistas defendem e tudo aquilo que falta, via de regra, em países como o Brasil. Basta ver nosso índice de liberdade econômica no ranking mundial. Além disso, eu acho que alimenta também uma certa paixão mesquinha, antissocial, que é a inveja. Você, além da questão da economia como bolo de soma zero, você fica com aquela crença de que se você tirar dos ricos para dar para os pobres, isso é uma boa política social, enquanto que a história e a boa teoria mostram o contrário. Então tem que tomar muito cuidado aqui para não monopolizarmos os fins nobres. Não, eu me preocupo com os mais pobres, logo eu defendo o Estado ingerindo mais nessa questão econômica ou então taxando fortunas e tudo mais. Essa é a bandeira, por exemplo, da maioria dos pré-candidatos democratas aqui nos Estados Unidos esse ano. É uma péssima bandeira, uma bandeira de esquerda, progressista, que costuma entregar resultados terríveis. A esquerda é mestre em falar em combate à desigualdade e, na prática, é uma fábrica de desigualdade e da pior forma possível, porque justamente injusta, gera riqueza para amigos do rei e pobreza generalizada. Né? A igualdade nesses países socialistas é só igualdade na miséria para a imensa maioria e aquela nomenclatura no poder gozando de vários privilégios. Inclusive, a gerente da pesquisa também menciona o funcionarismo público como relativamente blindado dessas crises, o que aumentou as distorções. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Sobre o atual governo fazer ou não algo nessa linha, né, eu só lembro que há a votação em breve agora do marco de saneamento,
que é uma bandeira do governo de privatizar empresas do saneamento e abrir mais esse setor, o que é uma medida louvável. Em vários países desenvolvidos, há gestão privada nesse setor de saneamento, que metade da população brasileira sequer tem acesso a esgoto tratado, água potável. Isso gera casos de doença, desinteria, um monte de problemas sérios. E isso é o maior problema de desigualdade, mas mais do que desigualdade, repito, de miséria absoluta. Pessoas que vivem sem água potável, sem esgoto tratado, como é que você quer que elas possam competir depois no mercado de trabalho e tudo mais? Então, é o básico do básico, aí sim uma função essencial do governo, mas por que ele, administrando empresas, não tem dado certo? Nós temos o exemplo de Niterói, uma empresa privada que há anos está lá tocando esse setor e com bons números para mostrar. E, repito, outros países do mundo. Então, eu acho que o governo está antenado a isso, está falando em voucher também para questão de Bolsa Família, de poder delegar mais autonomia aos pobres. Por que o Bolsa Família deu certo em relação a outros programas? Justamente porque deram o dinheiro na mão do pobre, de forma descentralizada, em vez de tentar construir restaurantes estatais. Então, tira o governo o máximo possível da jogada, que o nível de miséria vai ser reduzido, e esse é o principal programa assistencialista. Emprego, trabalho, riqueza sendo produzida pelo mercado. Vera. Não, eu concordo. Acho que esse marco do saneamento é muito importante porque o governo não consegue dar conta da universalização do saneamento, já está atrasada, como eu disse. Só que eu acho que só mercado no Brasil ainda não vai ser suficiente. Por isso que eu acho que o governo vai ter de ter sim um olho para isso. E mesmo vários economistas liberais, Carlos Góes, Pedro Fernando Neri, têm estudos nessa área que mostram que uma focalização melhor das políticas sociais poderia levar a uma redução dessa desigualdade. Então, tem um projeto, por exemplo, tramitando na Câmara, que é uma proposta no Senado, de uma proposta de emenda à Constituição, que é a que cria não é uma renda básica, mas é voltada para as crianças, que você investe na criança e aí você tem capacidade de qualificar melhor uma nova geração que vai superar a pobreza e vai ajudar a que esses índices melhorem. Então, acho que tem estudos virtuosos no campo do capitalismo, que esse capitalismo que também está em discussão, né? Tem toda uma discussão sobre a necessidade de se reformar o capitalismo, o liberalismo. A Economist fez uma especial há pouco tempo, um especial a esse respeito há pouco tempo. Eu acho que isso está em transe no mundo. Mas eu acho que dentro das boas práticas liberais e de respeito ao livre mercado, você tem como atacar esse problema, porque isso vai ser um problema ao longo prazo, né? Se você olhar para países do mundo, e aí o Brasil é um deles, mas outros países, África, os países como Índia e aquela região ali no sul da Ásia, se o crescimento demográfico continuar como está e com a desigualdade enorme, você vai ter um problema de alimentação no mundo no futuro. Então, acho que a gente tem que olhar também para a questão da desigualdade, além da pobreza absoluta, e tentar maneiras de atacá-la longe do populismo econômico, longe de novas matrizes, bruxarias e mandracarias econômicas, dentro das boas regras ali de responsabilidade fiscal, mas esse não é um problema que a gente vai conseguir enfrentar só com o mercado.